Bom dia, pessoal do sexto ano, tudo bem? Estamos nós aqui de novo para mais uma videoaula e acredito que hoje nós vamos fechar esse capítulo que fala sobre histórias em quadrinhos, tá? Quem perdeu a videoaula anterior tem que assistir, porque a videoaula de hoje é sequência, tá? Da semana passada. Então, como sempre, né? Vamos pegar o livro, página 84, e vamos lá. A linguagem nas histórias em quadrinhos. Vamos acompanhar aí? E aí ele coloca uma tirinha aí com 3 quadradinhos, né? E fala assim o personagem: puxa, uma estrela desgrudou do céu. Já dou um jeito nisso. Ela tá com estilingue, né? E quando ela fala já dou um jeito nisso, ela dispara o estilingue. E aí, respondendo, lápis e borracha em mãos, respondendo aí a primeira perguntinha, letra A, da primeira questão, que recurso gráfico foi empregado para indicar a fala do personagem? Qual o recurso gráfico? Aí, então, a gente volta os olhos para a tirinha e vê o que foi usado. Foi usado que os balões, né? Esses balõezinhos aí que tem as falas, tá? Então, o recurso gráfico aí são os balões. Apesar de não apresentar linguagem verbal, a imagem do último quadrinho permite ao leitor compreender o final da história. O que a expressão facial da personagem revela no desfecho da tirinha. Então, lembrando, né, que o último quadrinho não apresenta linguagem verbal. Como assim? Não tem nada escrito, tá? Então, por isso que não tem a linguagem verbal. E tá pedindo para a gente verificar, né, a expressão facial, a expressão do rosto do personagem, o que está revelando para a gente, né? Está revelando o quê? Né? Um sentimento de quê? Ela jogou, né, ela disparou o estilingue e ela está mostrando aí uma, uma incompreensão diante da queda aí das estrelas, né? Então, o que a expressão facial da personagem revela no desfecho da tirinha seria aí uma incompreensão, incompreensão, tá? Com o I, depois 2 S e o são é com S. Incompreensão diante da queda das estrelas. Lembrando, início de frase, letra maiúscula, tá? Vamos fazer letrinha bonitinha, capricho com o nosso livro. Além de dar mais expressividade ao texto, as cores utilizadas nas histórias em quadrinhos ajudam a caracterizar vários elementos da história e, assim, chamar a atenção do leitor para o que está sendo exposto. Na tirinha, que cores predominam e com qual finalidade elas foram utilizadas? Então, nós vamos observar aí, né, cores azul, verde, né, as estrelas, né, os pontinhos que significam as estrelas em amarelo, tá? Então, tá pedindo aí, na tirinha, que cores predominam? Então, as cores são azul, verde e o amarelo, né? E com qual finalidade elas foram utilizadas? Para que essas cores, né, foram aí utilizadas? Para o quê? Para determinar, né, o espaço e o tempo, né? Esse azul aí mostra, né, a noite, né? E o verde, ele está caracterizando aí que ela está num espaço aberto, tá?
Então, as cores são azul, verde, amarelo, né? O amarelo nem tanto, né? Mas o azul e o verde. E a finalidade é para determinar o espaço e o tempo. O espaço, né? Ela está num espaço aberto, né? E o tempo caracterizando aí a noite, ok? Virando a página, aí o livro nos traz falando sobre tipos de balões, onde vem as escritas. Nas histórias em quadrinhos, os balões contribuem para o dinamismo da leitura. Em diferentes formatos, indicam falas, pensamentos, emoções e sonhos dos personagens. Então, para cada indicação, o balão tem um formato, tá? Então, o livro traz aí alguns tipos de balões. O balão de choro expressa a tristeza do personagem, apresenta contornos irregulares. O balão de pensamento, os mais comuns, apresentam rabicho em forma de nuvem e rabicho com contornos irregulares. Balão de grito, normalmente representado por letras destacadas em negrito ou por traços em zigue-zague. Balão de uníssono representa a fala de vários personagens ao mesmo tempo, sendo marcado por vários rabichos. Balão não verbal, geralmente com contornos irregulares, traz símbolos, imagens e códigos. Balão de sussurro, geralmente caracterizado por linhas tracejadas ou pontilhadas, indica que está sendo utilizado um tom de voz baixo. Então, o livro aí mostrou os tipos, de balões. Agora relacione os tipos de balões descritos acima com os balões apresentados nos quadrinhos. Então, vamos achar aqui o balão do choro. Qual seria o balão do choro? Seria, no sexto balão, no último balão, né? Onde aqui essa caveira aqui faz buá, né? O choro. Então, no último quadrinho aqui seria a letra A. Balão de pensamento. É o primeiro balão, já bati o olho. O balão do pensamento, ele tem as bolinhas, né? Significando que o personagem está pensando. Depois vem balão de grito. Logo abaixo do primeiro balão, socorro, né? Tá dizendo aqui, né? Tá escrito socorro. Então aqui é o balão do grito, letra C. Então, o primeiro B, embaixo do primeiro C, o último A. Aí depois vem esse balão aqui, do lado do primeiro, Condomínio Village des Vermes. Esse seria o balão D, que é o balão de uníssono. Uma palavra até difícil de falar, né? Que representa a fala de vários personagens ao mesmo tempo. Tá vendo aí, vários personagens? Então, é caracterizado letra D. Depois vem o balão, né? Nessa figura aqui, será o balão de sussurro. Geralmente caracterizado por linhas tracejadas ou pontilhadas, indica que está sendo utilizado em tom de voz baixo. Então, tá vendo aqui, o personagem está fazendo assim, né, mostrando que que tá falando baixo, e o balão, tá vendo, linhas tracejadas, pontilhadas, tá vendo? Se olhar direitinho, vocês vão perceber que a linha não é contínua, tá? Então, aqui seria a letra F. E depois faltou esse aqui, do ladinho aqui da figura do Boar, que vai ser o balão balão não verbal.
Por quê? Um balão que não tem escrita, só tem os desenhos aqui, ó, tá? Então, ficou B, D, F, C, E e A, tá? Aqui é uma curiosidade para poder a gente estar sabendo interpretar, né, a questão dos balões nas histórias em quadrinhos, tá? Os tipos. Virando a página 86. Diferentes estilos de quadrinhos. As histórias em quadrinhos, em geral, são formadas por pequenos quadros, lado a lado, lendo-se da esquerda para a direita e de cima para baixo. Há autores que utilizam recursos menos tradicionais e vão além dos traços retos e regulares, inovando em contornos e disposição dos quadros, dependendo do estilo e da intenção. Observe a tirinha e o quadro a seguir. Aí ele deu dois exemplos, A e B. O primeiro, né, são duas personagens. E uma fala assim: o que tu estás procurando? Aí ela responde: tô seguindo essas pegadas. Mas que pegadas esquisitas é de um bicho homem. Né? E aí ela, né, segue até o latão do lixo. E depois a outra tirinha fala assim: chamei, está na hora da limpeza. Sim, senhora. O bicho é super civilizado. Então aqui, né, ela tá falando, né, e aqui tá o bicho, né, que diz aí que é civilizado. Agora vamos interpretar, né, essas tirinhas, a tirinha A e a tirinha B. Que tipo de quadro foi utilizado na tirinha A? Explique. Então, a gente volta os olhos lá no exemplo A, né? E vamos responder aí, que tipo de quadro foi utilizado na tirinha A? Então, foram utilizados, né, os quadrinhos tradicionais, né? Foi aqui utilizado o quadro tradicionais, porque tá pedindo para explicar, né? Os traços retos, né? E pela leitura da tirinha ser sequencial, da esquerda para a direita, né? Conforme esse parágrafo aqui em cima explicou. Então, são quadros tradicionais, né? Tradicionais aí tá querendo dizer que são os comuns, né? E que tá seguindo aí, pode ser concluído, né? Que seus traços são retos, né? E a leitura está sendo na sequência correta, né? Da esquerda para a direita. Agora, na tirinha B, foram usados quadros não tradicionais. Com qual intenção? Né? Porque aqui, tá vendo que tem né? Uma conversa em cima da outra, né? E tá perguntando aí, já tá afirmando, né? Primeiro ele tá afirmando, uma afirmativa, ó. Na tirinha B foram usados quadros não tradicionais, ponto. Tá afirmando, né? Qual a intenção disso, né? Nesse quadro B, né? São quadros não tradicionais, com um quadro inserido dentro de um quadro maior, né? Tá vendo aqui? Um menor inserido em um maior, né? A fim de dar mais destaque para a imagem do bicho limpando o quarto. Então, a intenção aí foi dar destaque a esse bicho que ele fala, né, de civilizado, que tá limpando o quarto. Ok? Então, virando a página 87, histórias em quadrinhos é bem fácil de interpretar, até porque, como eu falei na aula passada, né, a maioria das pessoas tem um gibi em casa, né, a primeira leitura sempre começa por um gibi. A Turma da Mônica, como eu dei exemplo, né, é bem comum, né, de fácil acesso.
Então, esse capítulo de história em quadrinhos, não creio que vocês vão ter dificuldades, né, na interpretação, porque tudo que a gente está fazendo aqui desde o início é interpretar, né, interpretar os quadrinhos, os balões, né, interpretar a expressão facial do personagem, né, o que ele está expressando, os sentimentos que ele está expressando. Então é bem simples esse capítulo. Tipos de letras e cores na história em quadrinho. Estou na página 87. Nas histórias em quadrinhos, vão seguindo aí, tá? Eu vou lendo, vocês vão seguindo aí, acompanhando. Nas histórias em quadrinhos, de forma geral, há uma padronização na escrita, letras de forma e maiúsculas. Porém, elas podem variar de acordo com o que o autor deseja comunicar. Assim também ocorre com as cores. Vamos ver? Realmente, se a gente for prestar atenção, né, geralmente, né, quase que 100%, né, quase, as letras nas histórias em quadrinhos, elas são letras, né, de forma, né, aquelas letras maiúsculas, né, letra de máquina, né, e como ele fala aqui, elas podem variar, né, de acordo com o que o autor deseja comunicar. Então, por exemplo, nessa quarta questão aqui, tá pedindo para a gente estar lendo aí essa tirinha. Então, tem aqui um personagem escrito frio, outro calor e outro perfeito. E tá simbolizando aqui, né, o quarto frio, a cor, né, como foi colocado aqui, ó, a cor, mostrando que pela janela, né, tem um vento. No segundo quadrinho, calor, né, só esse traçado, né, esse traçadinho aqui do ladinho da cama mostra que ele tá suando, né. Nesse último quadrinho, perfeito, é que tá, né, frio e calor numa dosagem aí, por isso que tá dizendo perfeito, porque ele tá se sentindo bem, né? Então, viu? Interpretamos essa tirinha A. Agora vamos interpretar a tirinha B. Aí são personagens, né? E aí há uma conversa. Vilão, eu por meio desta ordeno que tu cesses e desistas de todas as intrusões e invasões à propriedade e pessoa do meu cliente. Então, ele aqui nesse personagem tá lendo, tá vendo? Tá com papel, ele tá lendo, né? E o que ele leu aqui, a gente interpreta que seja uma ordem, né? Aí depois ele continua. Eu te acuso de violar propriedade alheia em armes, né? Aqui é uma expressão, agressão ou gratim e injúria com malais premeditada e além disso ele continua, a reticência indica que continua. Eu exijo restituição, indenização e justiça. Algo a declarar? Então, tá vendo? Ele, né, tudo isso aqui ele leu, né, se referindo aí ao outro personagem. Né, e no final ele indaga o outro personagem. Algo a declarar? Na tirinha A, o texto verbal é utilizado para complementar as informações das imagens. Então, voltamos aqui para a tirinha A. E ele diz que o texto é verbal. O texto verbal é utilizado para complementar as informações das imagens. Qual é a relação entre as legendas e as cores utilizadas nos dois primeiros quadrinhos? É verbal porque está escrito frio, calor e perfeito, tá? E aí ele fala, qual é a relação entre as legendas e as cores nos dois primeiros quadrinhos? Conforme, né, eu fui falando e fui explicando, eu já fui interpretando, tá? Nos dois primeiros quadrinhos, as palavras frio e calor estão associadas às cores azul e laranja.
né? O azul está representando o frio e o laranja, por ser uma cor mais escura, está representando o calor, tá? Respectivamente, indicando a sensação térmica do personagem, complementando a ilustração do personagem tremendo de frio no primeiro quadrinho e suando no segundo. Foi o que eu logo falei, né? Na minha interpretação aqui, o primeiro está mostrando que ele está tremendo de frio e o segundo que ele está morrendo de calor, né? Que ele está com muito calor, tá? Em qual das tirinhas foi empregado um estilo de letra diferente do habitual em histórias em quadrinhos? Foi na tirinha B, porque tá vendo? A letrinha que foi escrita aí nos balões, na tirinha B, não é a letrinha usada, né, no nosso quando a gente, né, tá acostumado a ver nos nossos gibis. Então é uma letra diferente. Então é a tirinha B, ela tá empregando aí as letras cursivas, tá? Esse tipo de letra é a letrinha cursiva, é a letrinha que a gente usa, tá? E pede para explicar. Explique o efeito de sentido desse emprego, né? O que causa aí, como que a gente vai explicar aí o porquê que está usando essa letrinha? Para mostrar, né, que o personagem tá lendo foi, né, uma carta escrita, né? Então ele tá mostrando aí que a letra cursiva refere-se à carta que o personagem está lendo. Pode olhar direitinho aqui, ó, o personagem, esse pequenininho aqui, ele tá com um papel, simbolizando aqui uma carta, tá? Virando a página 88. Se alguém se perder, é só voltar ao vídeo, tá, gente? Legendas. Nem sempre a parte verbal de uma história em quadrinho indica a fala dos personagens. Algumas histórias trazem legendas acrescentando informações que as contextualizam como para especificar o tempo e o espaço em que os fatos ocorrem. Em muitas histórias em quadrinhos, as legendas constituem um recurso expressivo, fundamental. E aí, outra tirinha aí para a gente estar interpretando. Aí o personagem levantando, né, aquele peso, aí ele fala: moscas não quebra o recorde de levantamento de peso. Aí está. Então, primeiro as moscas estão sobrevoando, depois junta mais mosca, depois ela fica em cima do negócio de peso. Tá vendo? A gente tem que olhar tudo, todos os detalhes. Como a expectativa do leitor é quebrada no último quadrinho, né? Então, como que, né, a expectativa dele, né, da pessoa que está lendo, né, do leitor, é quebrada no último quadrinho. A expectativa é de que o moço, né, que está aí segurando o negócio da ginástica, né, que ele quebre o recorde de levantamento de peso, mas na verdade são as moscas que quebram o recorde, né? Então elas aqui, ele está achando que as moscas vão atrapalhar ele, mas na verdade, né, elas não estão atrapalhando. Elas simplesmente estão, né, uma querendo erguer todas, né, e aí consegue, tá? Então, sintetizando aí a resposta, a expectativa é de que, aí o nome daí é halterofilista, tá? Então a expectativa é de que o halterofilista quebre o recorde de levantamento de peso, mas na verdade são as moscas que quebram o recorde, tá?
O texto verbal utilizado nessa tirinha é um exemplo de legenda. Seria possível compreender a tirinha apenas por meio das imagens? Explique. Então, se não tivesse, né, percebam que não são balões, tá? São os quadrados que tem aí as falas. Por isso que o nome é legenda, tá? Se não tivesse essa legenda, a gente conseguiria compreender a tirinha? Aí é uma resposta pessoal. Eu conseguiria, mas de repente você não conseguiria, né? Então aí essa letra B é uma resposta pessoal. Quando eu falo resposta pessoal, cada um tem o seu ponto de vista, né? Então eu vou falar aqui o meu ponto de vista. Eu conseguiria compreender, tá? Eu conseguiria compreender porque no final eu vejo, tá perguntando, tá pedindo para explicar, né? Eu vejo que as moscas, né, elas não atrapalharam o rapaz, né? Elas, né, uma mosca que equilibra todas, né? Então aí o texto verbal, né, ele complementa o sentido do texto não verbal. Com que função a legenda foi empregada? Qual é a função, né, dessa escrita aqui nos 3 quadrinhos, né? De dar suporte ao texto não verbal, contextualizando a situação apresentada. Então, qual a função, com que função a legenda foi empregada? Com a função de dar suporte ao texto não verbal, contextualizando a situação apresentada. Porque texto não verbal, por quê? Isso aqui não é um texto verbal, né? Ele é um texto não verbal, não tem fala, né? Isso aqui não é fala, isso aqui é uma legenda mostrando o que está acontecendo, tá? Isso aqui é uma legenda. Virando a página 89, sexta questão. Leia a história em quadrinho a seguir, do Kelvin e o Haroldo. Por que os bichos sempre ficam dando voltas antes de deitar? Desculpa, a letra tão pequenininha. Desculpa, informação restrita. Aí ele vai dormir, né? Tá vendo? O balãozinho aí mostra, né, o sinal de sono. Psiu. Ei, garoto, né? Alguém fala. Monstros? O que vocês querem? Tem um brinquedo novinho aqui embaixo da cama. Vem pesar, né? Ah, claro, vocês só querem que eu desça aí para me pegarem com o seu tentáculo. O quê? Pegajoso, me deixem para... Ih, tá tão pequenininha a letra, gente. Paralisado com a sua secreção tóxica e me comerem vivo. Boa tentativa, esqueçam. Aí depois do outro quadrinho, que aí então, né, o bicho tá chamando ele, né, tá induzindo ele a sair da cama, levantar da cama. Monstros idiotas, são pura força bruta e nenhuma inteligência. Ele falando e volta a dormir. O tigre, a gente te dá... Ô tigre, a gente te dá um salmão se você empurrar o garoto aqui para baixo. O salmão é fresco ou congelado? Aí ele pergunta, né? Aí ele vai e fala,
Não cai na conversa deles, Haroldo. Espera aí, vou ver. É fresco. Né? Tá induzindo ele aí. Vocês me desculpem, mas a letra tá tão pequenininha. E aqui até tô com claridade, mas eu senti dificuldade de ler essa letra aí pequenininha. Mas vocês, se eu não li direitinho, por questão da letra, pode ler de novo aí para poder a gente responder. No último quadrinho, as falas de Kelvin e Haroldo são indicadas por balões de fala diferentes, um do outro. Por quê? Tá vendo aí, ó, os balões são diferentes um do outro, né? Até o formato dele, a cor. Porque o balão do Haroldo indica a fala natural e o de Kelvin indica que ele está gritando. Né? Olha aí o balão do grito. Tá vendo? Por que o personagem embaixo da cama tem balão verde? Tá vendo aí o balão verde? Por quê? Só do personagem que está embaixo da cama induzindo eles a irem, né, saírem da cama. Porque o balão verde é pegajoso, sugere sua aparência de monstro, né, para mostrar aí, né, que é um monstro que está embaixo da cama aí. Então, letra B, o balão verde é pegajoso, sugere sua aparência de monstro. Preencha o quadro a seguir e descreva o que a expressão facial do Kelvin indica em cada um dos quadrinhos. Então, quarto quadrinho. Então, nós vamos lá no quarto quadrinho. Indica, ó, 1, 2, 3, 4. É esse quadrinho logo depois desse quadrinho que tem a letra Z, tá? Esse quadrinho aqui. Então, a expressão facial dele é o quê? De susto, de medo, né? Olha só o olho, né? O cabelo arrepiado. Então, esse quadrinho aqui, ó, indica aí susto e medo. No sétimo quadrinho, quarto, quinto, sexto e sétimo. No sétimo quadrinho, mostra a expressão de quê? Ele ficou irritado, ficou com raiva, né? Então, a expressão de irritação e raiva. Então, nesse quadrinho aqui, o primeiro, susto e medo, e no segundo, irritação e raiva, ok? Virando aí a página. Nós encerramos, tá, esse capítulo de histórias em quadrinhos. Nessa página 90 aqui, pede para a gente elaborar histórias em quadrinhos, mas nós já fizemos isso, foi aquela atividade que eu pedi para vocês, né, fazerem a história em quadrinho, linguagem verbal, não verbal e mista, tá? Então, essa é a atividade que eu já pedi, tá? Então, nós encerramos aí esse capítulo de histórias em quadrinhos, tá? Quem está me devendo atividade, favor enviar pela plataforma, tá tudo direitinho agora, não tá tendo mais problema, tá? No envio. Então, vocês podem estar me enviando. Essa semana eu vou fechar as notinhas, tá? Estou até com um atraso, porque eu prolonguei, né, para os alunos que ainda não tinham entregue, eu prolonguei o prazo. Então, essa semana eu vou estar, até sexta-feira eu já vou estar com fechando aí, fazendo o fechamento das notinhas de vocês, tá? E aí vocês vão poder estarem vendo aí as notinhas na plataforma, lá na minha disciplina Produção Textual, ok? E espero também que vocês já tenham iniciado a leitura do livro paradidático, tá? Aproveitar, né, que estamos em casa, né, fazer uma leitura. A gente pode pegar assim, eu sempre dou dicas, né? Pega uma horinha para você se organizar. Pega uma horinha do dia, para quem for mais fácil, lê pela manhã, quem achar melhor ler à tarde, lê à tarde, e de repente quem quiser ler à noite, né? E aí marca um tempo, se organiza. Aí eu vou ler pela manhã, então eu vou, se bem que de manhã, né, vocês têm as aulas, né? Eu acredito que de manhã não vai dar muito certo, então vamos pensar na tarde e na noite. Se for à tarde, pega uma horinha assim de 2 às 3.
né? Então, de 2 às 3, eu tenho compromisso de ler o meu livro paradidático. Aí você marca no relógio, né? Aciona lá o cronômetro e vai lendo. Deu 3 horas, encerrou, né? Marca lá a página e aí no outro dia, novamente, tá? Quem puder ler à tarde, na parte da tarde. Quem gosta de ler à noite, tira uma horinha, né, da noite para ler. Ah, eu vou ler de 7 às 8 da noite, né? Das 19 às 20 da noite. Então, a mesma coisa, programa lá o celular, bota para despertar e o celular tá despertando. Ih, é hora da minha leitura. E aí vai lá, né? Vai no quarto, né? Ou quem tem lá um cantinho, né, na casa, senta lá e começa a ler. Bota o celular para despertar. Começou às 7, bota o relógio para despertar às 8. Uma horinha. Se vocês fizerem isso todo dia, uma horinha de leitura, rapidinho vocês vão ler o livro, né? E vai ser bem legal, né? Como eu coloquei o áudio lá no grupo, né? Vocês não vão gravar vídeo, cada um gravar um vídeo. Não. Primeiro passo, ler o livro. Leu todo mundo o livro? Aí vocês vão se comunicar pelo Zap, né? E aí um vai se prontificar em montar o vídeo, tá? E aí do que fala a história, né? E aí vocês vão ver como é que vão produzir aí esse vídeo, né? Com imagens, né? Com desenhos, né? E vocês vão montar esse vídeo, né? E através desse vídeo vão estar aí parabenizando um profissional que vocês vão escolher de acordo com a leitura, tá? E colocar a leitura junto com a nossa atualidade, né? Para poder então estar parabenizando algum profissional, né? Principalmente nesses dias aí que nós estamos vivendo da pandemia, né? Porque são assuntos atuais, ok? E por isso que a gente dividiu cada turma, né, com professores para dar suporte, para dar uma ajuda, para dar uma luz, tá? Então vocês podem estar chamando aí os professores, né, de acordo aí com a divisão, né, dos professores em cada turma, e aí o professor vai estar ajudando da melhor forma possível. Se, né, for uma ajuda que aquele professor que você pediu não está podendo ajudar, ele vai falar com outro professor, por outro professor dar o suporte, entendeu? Porque nós somos uma equipe, então um ajuda o outro, tá? E será um vídeo para cada turma, como eu falei, um vídeo para o 6º ano, um vídeo para a turma, tá? Um vídeo para o 7º, para o 8º e para o 9º, ok? E como eu falei também, poxa, mas a gente gostou tanto da história, mas a gente vai fazer um vídeo assim e outro assado. Pode ser 2 vídeos para a turma? Pode, beleza. Nós, professores, a gente fica muito feliz quando o aluno tem interesse e produz, entendeu? A gente gosta muito. Mas a gente tem que ter, né? A gente tem que colocar na pauta aí, e foi colocado um vídeo, e se fizer 2, né, vai ser muito bom. Mas, no entanto, é um vídeo só. Será um vídeo só, tá? A professora Misa colocou tudo bem explicadinho lá no grupo, né? Porque eu, ela e outros professores, a gente, né, foi cada um dando uma ideia, cada um foi falando e tal, e aí ela, né, organizou todas as ideias e colocou lá no grupo. E é assim que vocês vão fazer também. Depois da leitura feita, cada um vai falar uma coisa, a Camila vai falar, a Brenda vai falar, a Nicole vai falar, a Vitória, né, o outro vai falar e junta tudo, organiza tudo numa coisa só, ok? Bom, eu espero que, né, vocês tenham gostado desse vídeo. A gente sempre, né, procura fazer o melhor, mas se ficou algo sem entender, estou à disposição. Podem me chamar, tirar dúvidas, tá? Colocar aí as coisas em dias, as tarefas em dias, tá? Me perdoe aí da página 89, que essa letrinha é muito pequena, acho que eu preciso usar óculos, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima, tá bom? Beijo, tchau, tchau.